Fala galera que acompanha o nosso canal Nação Virtual, meu nome é Daniel e a gente hoje, no objetivo desse vídeo aqui, é trazer para você uma introdução ali ao Microsoft Excel. A gente vai dar uma passada pela interface da ferramenta, vai apresentar ali alguns pontos principais para que você conheça, tenha esse primeiro contato com a ferramenta. Se esse conteúdo te agradou, fica nesse vídeo e bora para a vinheta. Nós já estamos aqui com o Microsoft Excel aberto no computador e a gente vai passar aqui de forma bem simples, de forma bem rápida e objetiva por alguns pontos mostrando como que a ferramenta ela pode nos ajudar. O que é o Microsoft Excel? Ele é uma planilha, ou seja, ele faz cálculos de maneira simples, de maneira média e também de maneira avançada. Ele foi desenvolvido pela Microsoft e hoje é uma das principais ferramentas utilizadas pelas empresas justamente nos seus trabalhos diários. Diversos profissionais usam elas nos diversos setores, como o setor financeiro, setor de RH, setor de produção, setor de e-commerce, enfim, é utilizada em larga escala, justamente para poder fazer cálculos das mais variadas formas e também automatizando ali aquelas situações que muitas vezes seriam feitas de maneiras manual. Além de fazer cálculos também, muitos relatórios são gerados aqui por meio do Excel. Às vezes você tem ali uma análise, tem algo para poder fazer, você pode fazer no papelzinho, anota dessa maneira. Muitas empresas utilizam, na verdade a maioria delas, né, usa o Microsoft Excel justamente para poder trazer essas informações para uma visualização mais agradável, para uma visualização melhor, utilizando dos recursos que essa ferramenta ela possibilita a gente fazer, desde operações muito simples até operações muito complexas aqui dentro da ferramenta. Algumas empresas usam o Excel até mesmo como seu próprio ERP, acredita? Usam ele para poder dar entrada de informações e controlar todo o fluxo de informações que a empresa traz. Não é o mais indicado, mas em algumas situações pode ser útil até mesmo para economizar e fazer ali a utilização e ter o mínimo de controle possível das operações. O mais indicado é usar um ERP, é usar um sistema que já vem preparado para poder tratar todas essas informações. Com o Microsoft Excel aberto aqui, a gente tem a seguinte dinâmica dentro da ferramenta. A gente sempre vai atuar aqui com colunas e vai atuar com linhas. Dentro a gente tem vários quadradinhos, tá vendo? Tem vários quadrados. Eles são nomeados como células, ou seja, cada quadrado desse aqui ó, é uma célula dentro do Excel e cada quadrado desse ele tem um endereço, ou seja, esse por exemplo que eu estou aqui, ó, ele tem um endereço. Qual é o endereço dessa célula? É a coluna H e a linha número 7. Então se eu olhar aqui ó, vai ser H7, é o endereço dessa célula. Isso aqui é uma célula. Show de bola? Se eu for para outra aqui, eu vou ter, por exemplo, a F4. Essa aqui é a nossa F4. Ele está na coluna F e está na linha 4. Show de bola? É outra célula dentro do Microsoft Excel. E por aí vai. Cada uma delas vai ter a sua localização. Isso aqui vai ser muito útil quando a gente começar a trabalhar com as fórmulas dentro do Excel. A gente vai ver que esse entendimento de colunas e de linhas vai ser bem importante para que a gente consiga ali, de fato entender a execução dessas ferramentas dentro do Microsoft Excel. Aqui na parte de cima a gente tem uma série de recursos. Os mais importantes aqui a gente vai ter a opção do pincel. Por exemplo, se eu vim aqui ó, e coloco uma formatação nessa parte, coloco isso aqui, sei lá, em laranja. Aí aqui do lado eu estou fazendo uma outra informação e eu preciso aplicar esse laranja. Eu poderia vir aqui no balde e colocar esse laranja, mas às vezes eu não sei qual é a tonalidade dele. Então eu posso clicar aqui dentro, pegar o pincel e clicar aqui para justamente ele aplicar essa mesma tonalidade de cor ou a tonalidade também ali de textura, enfim, a fonte que foi usada, o tamanho, tudo isso ele vai pegar nesse pincel e vai passar ali por cima para poder replicar essa informação. Aqui a gente vai ter a parte de copiar, que aí a gente pode copiar as informações, recortar, também vai ter o botão aqui de colar para a gente poder trazer informações de uma guia para outra, de uma planilha para outra, enfim, ou de um local dentro da nossa pasta de trabalho, copiar de um lugar para o outro. Show de bola? Vamos ter também as opções de formatação, como fonte, tamanho, negrito, sublinhado, enfim, a parte aqui de formatação também de bordas dentro das nossas células, a parte aqui do balde que a gente mostrou para poder pintar, se eu quiser pintar toda essa parte aqui de uma cor, eu consigo fazer. Se eu selecionar tudo isso aqui ó, e for colocar uma borda, eu consigo vir aqui ó, e aplicar uma borda só na parte de cima
ou vir aqui e aplicar uma borda ali em todas as nossas células dentro do Excel. Aqui eu vou ter as opções de aumentar e diminuir essa fonte, ou seja, colocar ela maior ou menor, e também se eu tiver um texto aqui dentro digitado, eu consigo vir aqui e mudar a cor dessa fonte. Por exemplo, eu posso colocar isso aqui branco, eu posso vir aqui e colocar esse texto, sei lá, lilás, enfim, posso trabalhar com as cores, aí vai depender muito do gosto, de como você trabalha essa questão de cores dentro do Excel para atuar e tá trazendo ali uma textura, tá trazendo ali um visual mais agradável para quem está consumindo aquelas informações dentro da ferramenta. Aqui a gente vai ter as opções de alinhamento, ou seja, como que a gente pode trabalhar todo o alinhamento dos textos dentro de uma célula ou também de uma célula mesclada, porque aqui eu posso mesclar, ó, várias células, que é justamente eliminar essa barreira que existe entre as células. Em vez dessa célula aqui agora ser, por exemplo, F7, na verdade ela está mesclada aqui e ela ocupa todo esse intervalo. Show de bola? A gente tem a opção também de quebrar automaticamente, às vezes o texto ele está passando aqui, ó, eu posso vir aqui e fazer a quebra desse texto para ele poder dobrar e não perder ali, vazar do outro lado, digamos assim, dentro da ferramenta. Maravilha? A gente vai ter aqui as opções de formatação também de número, eu posso colocar como geral, como número, moeda, contábil, enfim, tem várias opções. Se eu abrir mais formatos aqui, vai abrir uma série de opções que eu consigo trabalhar também formatando números dentro do Excel. A gente vai trabalhar todos esses pontos aqui de maneira depois mais aprofundada, trabalhando com exemplos, enfim, nos vídeos que a gente vai atuar aqui dentro do canal. Também tem a parte de formatação condicional, onde a partir de uma determinada situação eu consigo definir uma cor. Por exemplo, vamos supor que eu quero colocar tudo que está numerado, sei lá, tudo que contém 1. Então eu venho aqui, ó, coloco 12, 15, 25. Se eu selecionar todo esse intervalo aqui, ó, eu posso selecionar todo ele, venho aqui em formatação condicional e crio uma regra de realce. Ou seja, esse número aqui ele é o quê? Vamos supor que esse texto aqui, ó, ele contém o número 1, certo? Se eu puxar aqui, ó, ele já colocou uma cor ali para mim. Ah, eu quero colocar, sei lá, verde claro, né? Vermelho claro ele colocou, verde claro. Dou um OK. Tudo que tem 1, ele marcou de uma cor diferente. Olha só, se eu mudar esse aqui para 12, ó, ele muda de cor também. Se eu vir aqui, ó, e mudar esse 1 aqui, sei lá, para 30, ele perde a cor. Porque eu coloquei a regra ali para que tudo que esteja com o número 1, ele vai fazer essa aplicação de uma cor diferenciada dentro do Excel. Essa parte que eu pus aqui, ó, você viu que eu coloquei eu coloquei na verdade bordas aqui em volta, né? Aqui a gente tem uma opção que é formatar como tabela, que é de fato a gente criar uma tabela dentro do Excel. Às vezes as pessoas elas criam isso daqui e acham que isso aqui é uma tabela. Pode até ser uma tabela, se eu vir aqui, ó, deixa eu desmesclar, se eu quiser desfazer isso aqui, eu só vim aqui, ó, clicar e desfazer a mesclagem. Também vou apagar esse texto aqui que eu não vou precisar dele. Muitas vezes as pessoas vêm aqui, ó, fazem isso e acham que é uma tabela. Né? Aparentemente parece ser uma tabela de fato, né? Mas na verdade dentro do Excel uma tabela eu posso fazer da seguinte forma, posso vir aqui em cima aqui, ó, e colocar, por exemplo, tabela 1, dou Enter. Agora, deixa eu colocar, tem que colocar tudo junto, tá gente? Aqui, ó, tabela 1, dou Enter. Ele vai lá e vai nomear esse intervalo aqui como tabela 1. Toda vez que eu for chamar dentro de uma fórmula tabela 1, eu consigo fazer. Consigo lá na fórmula e chamar esse intervalo aqui como tabela 1. Então, se eu vim aqui, ó, clico ali, ó, ele já seleciona para mim esse intervalo. Esse formato como tabela aqui, a gente pode fazer ele também, só que ele é diferente dentro do Microsoft Excel. Por exemplo, se eu selecionar aqui, eu vou colocar alguns valores aleatórios aqui, ó, só para a gente poder exemplificar. Bem aleatório mesmo, entendeu? Bem aleatório. Vou selecionar tudo isso aqui, vou vir aqui em cima, vou formatar como tabela. Olha quantas opções ele traz, já com cores, enfim. De fato, isso aqui vai ser uma tabela formatada dentro do Excel, que aí eu consigo vir aqui, ó, aplicar. Consigo definir se ela já tem um cabeçalho ou não, dar um OK, ele vai aplicar para a gente essas informações. Se eu vim aqui no final, por exemplo, der um tab, ó, ele já cria uma nova linha. Se eu vim aqui na frente desse der um tab, ele vai para o próximo, ele não cria uma nova linha embaixo. Então aqui a gente torna uma tabela que fica de maneira mais dinâmica dentro do Excel para a gente poder atuar, certo? A gente também vai ter os estilos de célula, a gente vai ter as opções de inserir uma linha, de inserir uma coluna, também excluir uma linha, excluir uma tabela, excluir uma coluna, as formatações que a gente pode fazer de autoajuste de linha, de autoajuste de altura de linha, enfim. Também tem algumas funções rápidas como autossoma, média, contar número, função de máximo, de mínimo. Se eu quiser localizar alguma situação dentro do Excel, eu posso usar aqui o localizar, posso localizar o substituir, enfim, tem a opção de classificar de
a Z, de fazer filtros dentro do Excel, é bem interessante. Se a gente for para a parte de cima aqui também, a gente vai ter outros menus, como por exemplo inserir, onde eu posso inserir, por exemplo, uma imagem, eu posso usar uma tabela dinâmica, que a gente vai ver o que é uma tabela dinâmica dentro do Excel, como que ela é útil dentro do Excel para a gente poder atuar. E aqui também a gente vai ter uma série de gráficos para poder trabalhar, de opções de formatação também para a gente usar dentro do Microsoft Excel. Na parte de layout a gente vai configurar, por exemplo, para uma impressão, para poder fazer uma visualização aqui dentro da ferramenta. Enfim, a gente consegue exibir ou não a parte de linhas aqui dentro. Ó, eu removi ali a parte de títulos, eu reexibi. As linhas de grade eu também posso remover, tá vendo que elas sumiram ali? Ou eu posso vir aqui e reexibir essas linhas para eu saber ali a delimitação de cada uma dessas células. A parte de fórmulas, que é realmente a parte mais interessante aqui do Microsoft Excel. A gente já tem aqui elas todas organizadas, né? A parte de autossoma, as funções que eu usei recentemente. A gente tem agrupado aqui pelas funções financeiras, as funções de lógica, as funções de texto, as funções de data e hora, de pesquisa e referência, matemática e trigonometria e também outras diversas funções que a gente consegue trabalhar dentro do Excel. Na parte de dados, a gente consegue se conectar às fontes de dados. Justamente para trazer isso para dentro do Excel, formar uma base de dados e aplicar aqui as nossas fórmulas, aplicar o nosso layout, inserir as informações, fazer as formatações, tudo a partir dos dados que a gente imputou aqui dentro do Excel. Também a gente consegue fazer alguns tratamentos, como texto para coluna, remover duplicatas, criar também algumas situações aqui com uma validação de dados. A gente vai ver todos esses pontos aqui nessa trilha de conhecimento do Microsoft Excel. Na parte de revisão a gente consegue verificar parte ortográfica, verificar também, fazer uma proteção ali da planilha, proteger alguns intervalos para que não haja formatações, não haja ali modificações de dados, caso não seja a necessidade de fazer a modificação dessas informações e você deseja ter o controle daquilo que está dentro da sua pasta de trabalho. Na parte de exibir a gente também vai ter algumas informações de layout, algumas exibições também de informações dentro do nosso Excel. Por exemplo, essa barra de fórmula aqui, essa parte de cima aqui é a barra de fórmula. Eu posso vir aqui e posso ocultar ela. As linhas de grade eu também consigo tirar aqui por meio do exibir. Os títulos eu também consigo tirar aqui pelo exibir. Eu consigo configurar aqui o zoom na seção, enfim, congelar, às vezes eu quero congelar uma linha, congelar uma coluna, eu consigo fazer por aqui também para poder otimizar o meu trabalho. Aqui a gente já entra numa parte mais de desenvolvimento, para uma parte de VBA, que é justamente a parte ali mais gráfica, a parte mais visual de trabalhar relatórios, trabalhar funções, criar ali o nosso sistema RP utilizando o Excel. A gente vai usar essa parte aqui para justamente trabalhar uma outra linguagem dentro do Excel, que é o VBA, certo? A gente vai ter conteúdo aqui no canal mais para frente falando um pouco sobre VBA, também para você poder utilizar dentro do Excel e tornar as suas visualizações ainda mais dinâmicas. E por último, a gente tem a parte de ajuda, onde você consegue obter ali algumas informações relacionadas ao Microsoft Excel, obter ali também alguns treinamentos, alguns auxílios ali relacionados diretamente da Microsoft ou da base de conhecimento ali da comunidade do Microsoft Excel. Maravilha? A gente deu uma passada aí geral falando sobre o Microsoft Excel. Se foi útil para você, se você gostou da ferramenta, tem interesse em aprender mais, curte esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho, não se esqueça também de comentar aqui embaixo para que a gente saiba que você chegou nessa etapa do vídeo e que você está interessado em obter mais conhecimento relacionado à ferramenta Microsoft Excel. Esse foi o vídeo de abertura dessa trilha de conhecimento, espero que você goste. O meu nome é Daniel e foi um prazer apresentar esse conteúdo para você.